Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Nós somos a Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia e vamos estudar a lição de número 10, a Escola Bíblica Dominical Contemporânea. Esta lição de número 10 tem como título Só o Evangelho muda a cultura humana. Ou seja, vamos examinar o Evangelho como agente de transformação em todos os níveis. Transforma a alma, os hábitos do corpo e o espírito, que passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a lição de hoje, nós vamos demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Esse é o objetivo geral. E como objetivos específicos, nós vamos definir a cultura, compreender do ponto de vista de definição. Depois vamos descrever como é uma cultura dominada pela iniquidade, pelo sistema deste mundo, e mostrar que o Evangelho transforma essa cultura dominada pelo príncipe das trevas, pelos princípios deste mundo. A leitura bíblica em classe está na epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. E diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperando dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aí está a leitura de hoje. O texto áureo, o texto de ouro, o texto central a ser guardado em nossa mente, em corações, porque eles mesmos, ou seja, os de Tessalônica, os crentes daquela igreja para a qual Paulo, Silvano e Timóteo estavam escrevendo, ele diz, eles mesmos anunciam de nós, ou seja, de Paulo, Silvano e Timóteo, qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quando ele fala porque eles, Paulo estava falando aos crentes de Tessalônica, dizendo de nós, deles, Silvano e Timóteo, e eles, a que ele se refere é os da Acaia e da Macedônia, ou seja, aqueles que já agora foram alcançados pelo testemunho dos crentes de Tessalônica, que Paulo, Silvano e Timóteo testemunharam de Cristo para estes primeiro, e estes foram levando para os outros, para mostrar que o Evangelho deve ser como uma corrente passado adiante. A verdade prática, vamos ver agora o que temos que compreender como uma prática do nosso dia a dia. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes, nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas
pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós vamos entender o que é cultura, e aí vamos ver que a cultura é o conjunto de elementos que formam uma sociedade em todos os seus níveis. E aí vimos que a verdade prática é que a cultura, não há cultura que não possa ser transformada pelo Evangelho. E o ponto central é: toda cultura pode ser transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos. Então aí está a nossa lição de hoje. É muito importante, nós precisamos interagir com a nossa cultura do nosso tempo. A Bíblia relata que o ser humano foi atingido pelo pecado original. Por isso, suas ações acabam carregando essa herança negativa por causa do pecado. O homem está naturalmente inclinado para o mal. Entretanto, aqui a palavra de Deus mostra que o ser humano, que é a imagem de Deus, precisa manter essa imagem. Mas, claro, o pecado a desfigurou. Ainda que a consequência desse pecado fosse trágica, o ser humano não perdeu completamente essa imagem. Assim é que é possível ver o homem produzir coisas boas, inclusive. Nesse sentido, podemos afirmar que a cultura que o ser humano produz traz consigo a herança do pecado, mas também a herança da imagem feita a partir do modelo de Deus. Por isso, há aspectos positivos e negativos na cultura humana. Então, o que o Evangelho propõe é que restaurar o ser humano todo e assim, como consequência, fazer com que o que ele produza, a cultura que ele produza, seja para glorificar a Deus em todos os seus aspectos e em todos os seus sentidos. Vamos então dar sequência aqui os itens, falando sobre o que é a definição, digamos, do que é cultura, do ponto de vista da nossa lição. Então, o que é cultura? Não é? De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano que foi criado nessa condição para fazer cultura a partir da criação divina, ele acaba que foi degenerando e a cultura permanece agora permeada completamente do pecado. Então, no princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, era incipiente, era pouco desenvolvida. Quer dizer, a cultura era apenas a cultivar a terra, o plantio, as coisas simples do dia a dia, justamente visando a produção de alimentos. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, como estávamos falando, quer dizer, os aspectos espirituais, intelectuais e materiais. Pois bem, ainda mais, seguindo para ampliar esse conceito, a cultura pode ser definida também pela mesma maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas, ou seja, o que é que a nação compreende de Deus e o que é que ela espera, o que é que ela entende que Deus espera dela. E aí, lá em Levítico, por exemplo, quando Deus estava orientando o seu povo Israel, a nação que ele escolhera para através dela se manifestar na terra, ele diz: e não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado delas. O povo de Israel estava andando na terra, no deserto, caminhando para a terra de Canaã, e Deus ia expulsando as nações por onde ele ia passando, e justamente dizendo que aquelas práticas, aqueles costumes, aquela cultura daquelas nações não deveria ser assimilada pelo povo de Israel. Então, Deus vai passando a compreender, a fazer o seu povo compreender que ele tinha um propósito de que o seu povo desenvolvesse uma cultura própria, uma cultura
baseada nos valores da sua orientação. Então vamos ver, prosseguindo, né? A cultura em relação à cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, transmitido por Noé logo após o dilúvio, então é que o homem foi se degenerando. Os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador, como diz Paulo aos Romanos, e aí a partir da saída de Noé da arca, a cultura foi ampliando e se degenerando. E a partir daí, a cultura dos gentios começou a incorporar coisas vãs e soberbas, como diz a palavra do Senhor. E hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. E, às vezes, outras práticas da sexualidade depravada que se incorporou a certas culturas, que fazem com que muitos até pensem que certos conteúdos sexuais devam ser aceitos normalmente pela cultura. Então, a cultura do povo de Deus não, ela é diferente. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, quer comais, é esse um versículo central nessa orientação como chave de que a cultura do povo de Deus é diferente e é lastreada na palavra de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a cultura que nós temos que desenvolver e cultuar como própria para o povo de Deus é a cultura que tem como base a palavra de Deus e que tem todas as instruções que agradem a Deus. A síntese desse tópico número 1 é que a cultura é a soma de todas as realizações humanas, quer espirituais, intelectuais e materiais. Vamos para o tópico seguinte, número 2. Uma cultura dominada pela iniquidade. Então, é essa que é a cultura que vem a partir do que decorreu do Éden, né? O homem foi posto lá no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina, ou seja, dentro dos padrões e dos valores de Deus. Mas o que aconteceu lá no Éden foi que o homem pecou e a queda então acabou por levar à degeneração disso. Então, a cultura original era que se não tivéssemos caído no pecado, quer dizer, a nossa cultura seria uma extensão divina, seria uma sequência do querer de Deus, do realizar de Deus. Então Deus fez o homem reto, mas este se meteu em muitas astúcias, como diz o Eclesiastes. Então, por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus, e aí todo o seu engenho, todo o seu fazer cultural, baseado na lógica deste sistema, é justamente uma cultura que acaba por erigir determinados altares a determinados deuses ou a determinados conteúdos que desagradam a Deus. O primeiro deles é a cultura do homicídio. Vamos ver aí. A cultura do homicídio. Como resultado, então, da apostasia de Adão, ou seja, da queda, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Para começar, como sabemos, o primeiro homicídio se deu logo na gênese da humanidade. Logo que Adão pecou, em seguida os seus filhos vieram, e aí o que é que acontece? Abel matou o seu irmão Caim, e aí começou o primeiro homicídio. E aí, em sequência, toda a cultura foi lastreada nisso. Um dos descendentes dessa sequência
de homens maus foi Lameque, que para celebrar a morte de 2 homens que ele matara, escreveu até um poema. Veja então que a cultura, o poema, foi uma expressão cultural daquele início, foi para glorificar o homicídio de alguém que alguém cometera contra o seu próximo. Aí então a cultura do homicídio vem desde lá se organizando em cima de heróis. Vamos ver aí, por exemplo, os heróis daquele tempo eram esses vilões que se davam à opressão e à matança, ou seja, eles se dedicavam a isso. Então hoje nós vemos aqueles dias replicarem, ou seja, eles estão presentes no nosso tempo. Todos os segmentos sociais, a cultura da morte não mudou, ou seja, é só ver. Vejam os filmes de hoje. Os heróis são aqueles que matam mais, são aqueles que suportam mais a cultura da morte e aí, em consequência, replicam com maior violência e capacidade de matar o outro. É assim que são construídos todos os nossos heróis, que os nossos jovens tanto cultuam, e que existe até a cultura geek, a cultura dos heróis, dos super-heróis que matam mais. Né? Vamos ver então que a cultura do homicídio também acaba organizando um outro altar. A cultura baseada na queda tem a cultura do homicídio, e aí tem agora a cultura do erotismo. O erotismo também ficou impregnado rapidamente na cultura humana. O casamento foi logo banalizado, a promiscuidade se espalhou. Então nós vemos aqui alguns dados estatísticos. Por exemplo, o Brasil tem uma média de 70 bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1000 meninas de 15 a 19 anos. É assim que tem um relatório da Organização Mundial da Saúde dizendo: o Brasil possui 11 milhões de mães solteiras. E o que é que a nossa cultura, que é expressada através dos meios de comunicação, como a televisão ou a internet, o que é que elas fazem? Elas influenciam os jovens, os adolescentes a iniciarem sua sexualidade mais cedo, é a sexualidade precoce. E se alguém ousa dizer, espere um pouco, espere o tempo certo, esse alguém é logo taxado de retrógrado, é logo taxado de alguém que tem uma visão, digamos, atrasada e que não é progressista. E esses epítetos, esses carimbos que a sociedade acabou construindo para meio que ridicularizar aqueles que se apropriam da palavra de Deus. O outro pilar ou outro altar de um dos deuses da cultura decorrente da queda e do pecado é a cultura do consumo irrefreado, do consumo a qualquer preço, a cultura do mundo pré-diluviano, ou seja, antes do dilúvio. Foi inclusive mencionada pelo Senhor Jesus quando esteve aqui. Ele diz que as pessoas daquela época foram tomadas pela apostasia, não faziam outra coisa senão comer e beber. Então Jesus falou que os antediluvianos se dedicavam apenas a isto, ou seja, a cultura do prazer do corpo e as práticas da sexualidade irrefreada, como já vimos no tópico anterior. Então hoje, quanto ao consumo desenfreado, em nada é diferente daquele tempo, da nossa época agora do século 21, não difere nada do tempo de Jesus e não difere nada do tempo antes de Noé. E aí essa cultura irrefreada acaba desbordando para o que ocorre, que é o gasto exagerado naquilo que apenas satisfaz os prazeres dos sentidos, é o consumo pelo consumo. Então o resultado de toda essa gastança é que famílias vivem endividadas e muita gente à beira da miséria. E ao invés de serem
providentes, ou seja, serem pessoas cuidadosas em relação aos gastos e ao consumo, são pródigos. Pródigos como o filho pródigo, que pega a herança e gasta tudo com quem? Gasta tudo com os seus amigos em orgias e em situações que não são essenciais para a vida. Então, sejamos próvidos e não pródigos. Como síntese desse tópico número 2 é dizer que o homem foi feito para lavrar a terra e fazer cultura, mas por causa do pecado, a cultura humana pôs-se contra Deus. Então, nós somos chamados, o chamado da igreja é para sermos providentes, como dizia, e não pródigos, não gastadores contumazes. Vamos então para o tópico 3, que é exatamente a boa notícia. A boa notícia é que o Evangelho transforma a cultura. E a pergunta que precisa ser respondida é possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade, que é a cultura que nós vivemos, que é a cultura que viveram os Tessalonicenses? Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, como lemos lá na leitura inicial, ele diz que os cristãos ali de Tessalônica foram capazes de levar uma mudança cultural que eles mesmos experimentaram, levar para outros povos pagãos como eles, que eram extremamente devotos daqueles altares que nós nos referimos, nós chamamos de altares, ou seja, o altar da gastança, o altar da sexualidade desbragada, e o altar do consumo, o altar do homicídio. Tudo isso aquela cultura tinha, e o Evangelho transformou. Então é possível. Jesus nasceu num ambiente assim, num ambiente cultural, num contexto cultural muito diversificado. Era um caldo cultural. Na verdade, nenhum homem é capaz de viver fora da cultura do seu tempo. Nós somos seres culturais, nós somos de um certo modo influenciáveis pelas culturas ou pela cultura que nós, digamos assim, vivemos, no ambiente que vivemos. Jesus nasceu numa sociedade dominada por 3 grandes culturas. Isso é muito importante. Ninguém pode dizer assim, eu vivo num ambiente cultural muito oprimido, comprimido e de muita influência má. Olha, ninguém viveu num ambiente culturalmente tão diverso como o Senhor Jesus. A sociedade que ele viveu era dominada pela cultura judaica, que era a que ele nasceu, ele era judeu, mas ela estava impregnada da cultura grega. É tanto assim que os evangelhos, a linguagem, a língua oficial dos evangelhos é o grego, digamos, corrente. Por quê? Porque era a língua falada, mas a Roma era o poder político que imperava. Então Jesus esteve nesses 3 ambientes culturais. Jesus nasceu num contexto assim. Entretanto, embora tivesse nascido num contexto cultural assim tão diverso, a mensagem de Jesus transformou milhões de pessoas, atingiu pessoas daquele tempo. Gregos foram ter com ele, romanos foram ter com ele, e os judeus também foram tocados pelo Evangelho de Cristo Jesus. E hoje, ao redor do mundo, milhões de pessoas já de culturas do mundo inteiro foram conduzidas a viver num só corpo, numa só cultura, a cultura do corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é construída baseada no seu Evangelho. Então, o Evangelho transforma a cultura, como nós vamos vendo, que mesmo que não seja possível converter toda a sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Foi o que aconteceu
lá com os Tessalonicenses e aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, quando nós sabemos o que aconteceu, né? Se quisermos de fato transformar o nosso país e o nosso ambiente, devemos evangelizá-lo de acordo com esse modelo de Atos 1:8, que que o evangelho tem que ser anunciado a todos através do poder e da ação do Espírito Santo. Os crentes, por exemplo, um exemplo, né, de influência do evangelho importante foi, por exemplo, os crentes de Corinto. A igreja, os coríntios, o povo de Corinto era uma das cidades mais promíscuas, Corinto, né, do Novo Testamento. No entanto, Paulo, ao levar-lhes o evangelho, ali acabou resgatando preciosas almas que estavam aprisionadas naquele contexto moral doentio, né? Corinto era uma cidade extremamente pagã, idólatra e promíscua. No entanto, o evangelho alcançou aqueles crentes que eram cheios do Espírito Santo e eles inclusive tinham todos os dons, como nós conhecemos que Paulo escreveu aquela igreja, inclusive para colocar ordem, a fim de que eles aprendessem a lidar com os dons espirituais que eram tão frutíferos nisso. A síntese desse tópico 3 é que o evangelho pode transformar a cultura dominada pela iniquidade em qualquer que seja o ambiente cultural que ele se coloque. Pois bem, então vamos para as conclusões do nosso estudo de hoje. E a primeira síntese da conclusão é que a cultura atual em nada é diferente da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos hoje uma arma mais poderosa do que Noé tinha. Noé tinha uma arca como um elemento de atração para que as pessoas fossem salvas. Hoje nós temos o Evangelho de Cristo Jesus, a grande arca espiritual que preenche a alma, o coração e o espírito das pessoas e que elas podem ser habitadas por esse poder transformador e serem salvas por ele. Vamos então para o tópico para refletir, para nós, qual é a reflexão que devemos ter a respeito dessa lição de hoje. Número 1, que de acordo com essa lição, o que é a cultura? No princípio, quando Deus criou o homem, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Depois, passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. E é esse o conceito que hoje nós temos e a nossa sociedade nele se espelha, nesse conteúdo de cultura como está aí colocado. Outro ponto para refletir, número 2, como era caracterizada a cultura pré-diluviana. Pela cultura do homicídio, do erotismo e do consumo irrefreado, ou seja, aqueles 3 altares a que me referi. Isso era antes do dilúvio. Será que isso mudou para depois do dilúvio, ou seja, a nossa cultura pós-diluviana? Será que esses altares mudaram ou ainda criaram-se outros mais além desses 2? Vamos para o outro ponto para refletir, o número 3. Em que contexto cultural o Senhor Jesus nasceu? Aí nós vamos ver. Já é a cultura pós-diluviana, bem pós, né? O Filho do Homem, quando de sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas: a judaica, a grega e a romana. Então, era um ambiente multicultural, por assim dizer, e portanto nós sabemos, inclusive pelo contexto histórico, pelos historiadores seculares, como essas culturas eram irrefreadas, como o homicídio, como a prostituição, a luxúria, o consumo exagerado, eram
padrão, era o padrão dessas culturas. Tanto é assim que João Batista, para chocar a cultura daquele tempo, veio exatamente comendo gafanhoto com mel silvestre, ou seja, do ponto de vista de consumo alimentar, bem singelo, diferente dos grandes banquetes romanos em que se comia, e aí, não tendo mais como comportar o estômago de alimento, tinha os vomitórios. Tem o refeitório, come-se, e tinha os vomitórios, que as pessoas saíam e tinham o dedo na garganta, vomitavam para voltar a comer de novo. Tanto era o consumo, a glutonaria do comer. Então João Batista veio dizendo assim: olha só, eu como mel silvestre e gafanhoto. No vestir, bem simples também. Enquanto a cultura era de indumentárias que impressionavam, João Batista veio simples assim. Jesus também foi assim, veio simples para mostrar, exatamente para confrontar e contrastar com aquele ambiente. Muito bem, então vamos seguir para refletir o número 4. De que forma o Evangelho influenciou a cultura gentia? Pois bem, aí agora é o Evangelho pós-Cristo, ou seja, depois do dilúvio veio Jesus, uma cultura elaborada e contra Deus. Aí depois o Evangelho se espalhou no meio dessa cultura grega, romana e judaica. E o que aconteceu? Pela mensagem do Evangelho, nós vemos em Atos dos Apóstolos que essa cultura gentia foi completamente invadida pela cultura do Evangelho, a cultura da transformação da mente e do coração. Então, é a isso que Paulo disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí é aquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses aí no começo, dizendo o que tinha acontecido com os cristãos ou com aqueles tessalonicenses que eram gregos, que eram romanos e que eram gentios em geral e que tinham sido transformados. Para refletir, número 5, nós vamos ver como podemos transformar nossa cultura, agora falando do hoje, do século 21, que é o que nós estamos vivendo. A cultura atual em nada é diferente da pré-diluviana. No entanto, podemos transformá-la através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, no poder e na ação do Espírito Santo, conforme Atos 1:8. Aquele mesmo poder, aquela mesma orientação: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, permanece para o século 21. Que Deus nos abençoe e que Deus faça com que nós possamos ser agentes poderosos desse Evangelho transformador. Agora vamos ver a próxima lição, a lição número 11, o homem do pecado. Vamos compreender o que é que está para acontecer no nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, que são tempos difíceis, próximos aos tempos do fim. Então, é a próxima lição. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar pedindo ao Senhor que aplique essa palavra ao seu coração quando você for se acercar dela. Pai bendito, graças te damos porque o Senhor nos adverte através da tua palavra em todos os tempos qual tem sido a posição e a postura do ser humano diante da tua vontade e do teu propósito, depois que o pecado se estabeleceu. Mas nós temos um escape, nós temos uma saída, nós temos um remédio para a cultura e para o ambiente de devassidão moral em que vivemos hoje. E é a mesma de 2000 anos atrás. É a do Cristo ressuscitado, é a do Cristo que transforma, é a do Evangelho que liberta, é o Evangelho que dá uma cultura nova, a cultura do corpo de Cristo na terra, que é a cultura da igreja. Que Deus em Cristo queira nos abençoar pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.